Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana. Estaremos durante uma hora discutindo os principais acontecimentos econômicos, discutindo finanças pessoais e sempre analisando possibilidades de investimentos, a gente pensar algo assim sempre para render melhor o nosso dinheiro, de uma maneira assim mais de educação financeira, para levar você, ouvinte, né, uma capacitação para tomar a decisão, né. Primeiro dar uma boa tarde aqui para o assessor de investimentos, Tarcísio. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Grande prazer mais uma vez estar participando desse programa. Conexão Esperato número 85, você pode ouvir todos os programas desde o início, lá de 2016, no centraldoinvestidor.com. Você se inscreve lá no nosso canal, se inscreve lá, coloca um e-mail que você recebe por e-mail o podcast, né, que você pode acompanhando ao longo do tempo. E o Conexão Esperato sempre teve, em todos os acontecimentos, a gente sempre tenta comentar algo técnico, nunca tentando prever, mas sim tentar medir uma tomada de decisão para aquele momento econômico, de que maneira a gente pode fazer investimentos com vários cenários possíveis, né? Então, começando sempre com o relatório Focus do Banco Central, sai lá no site www.bcb.gov.br, Banco Central do Brasil. Toda segunda-feira você pode acompanhar o que os analistas, o que os principais players do mercado esperam para indicadores de inflação, do PIB e o Selic, e a gente vê novamente aí uma queda na possibilidade da inflação, então de 3,43%. No ano, a inflação que mexe muito com a vida do trabalhador, principalmente na classe média, né? A cesta do IPCA, ele mede a gasolina, o aluguel, a cesta básica, muitos itens utilizados pela classe média, classe baixa principalmente, e é sempre importante dizer que cada um tem a sua inflação, né? Então, por exemplo, lá a gente pode ter uma alta forte de tomate de 30% no mês, mas quando vê aquela família não consome tomate, então a inflação é diferente. Cada um tem a sua. Para a gente medir a nossa inflação, a gente tem que ver, botar numa planilha os nossos custos dos produtos do mês e botar os custos no produto no outro mês e fazer, né, essa análise, né? E se você fazer uma análise anual, você vai ter realmente esse dado da inflação. Os ideais dos investimentos é a gente ter um ganho acima da inflação, para que o nosso poder de compra sempre seja mantido, e a gente vê a inflação novamente em um período de queda, possibilidade de queda esse ano. E isso aí mexe, né, Tarcísio? Isso aí mexe com o que a gente tem falado há um bom tempo, né? Como o relatório Focus já fala, de mais cortes de juros, né? Porque no momento que você tem uma inflação menor, é natural que a gente pode fazer um juro menor também para girar um pouco mais a economia, né? Fazer um pouco mexer para não gerar aquela inflação futura. A gente sabe que é fundamental o dinheiro que tiver aplicado ter um ganho acima da inflação sempre, né? Então, uma queda da inflação trabalha com aquilo que a gente já tem conversado há um bom tempo, né? Que é mais uma queda, expectativa do Selic em 4,75 ao ano, né? É verdade, nós temos aqui sinalizado já desde março, quando a gente estava no programa com a Selic a 6,5, né? E a gente vinha seguindo o relatório Focus e dando essas tendências de queda, né? Então a gente tinha alguns clientes que já se posicionavam, né, as suas aplicações num pré de 10 na época, tinha muito pré ainda de 10, 9,5, se posicionando e a gente alertando. Haverá queda de corte de taxa de juros, né, com a Previdência, e hoje chega realmente comprovando o relatório Focus que chega aí um patamar o mais baixo do país, né, e com uma tendência de mais queda, né. Então assim, é uma análise assim para a gente poder estar antevendo os movimentos do mercado e se posicionando nos investimentos, aí sim, para corrigir a inflação, como o Felipe falou muito bem, que a inflação a gente tem que proteger nosso dinheiro, e agora com uma queda da taxa de juros a gente tende a se posicionar em investimentos, né, que possam
cobrir nossos custos, né? E é interessante comentar durante um bom tempo, né? Como é importante a gente se preparar bem antes. Durante esse período de queda gerou muitas oportunidades, principalmente aí em títulos de renda fixa, CDB, de inflação mais 5, né? Então a gente vê muita gente travada, né? Então se você for ver, se a gente pegou muito título de inflação mais 5% ao ano e uma Selic de 4,75%, a gente está ganhando mais do que o 100% do CDI e mais a inflação, né? Que fantástico, né? E aí tem os mais antigos que pegaram IPCA mais 7, alguma coisa nesse sentido. Então, e agora com esse cenário de queda de juros é natural, né? Os títulos também, as rentabilidades diminuírem, né? Então, como é importante a gente buscar uma assessoria, né? Para tentar ver como é que a gente pode trabalhar num cenário olhando sempre para frente, né? Olhando já 2020, como é que vai ser, que terceiro bloco a gente vai ter uma série de perguntas, né? E muito desses dados, principalmente como o PIB também, o PIB expectativa aí ficou muito parecido, 0,87 para o ano que vem, em torno de 2%, muito dependerá das reformas, que a gente já vem batendo isso há um bom tempo. Quem acompanha o Conexão Esperata, acho que vê todo o programa, a gente vem falando dessas reformas há mais aí de 2 anos, né? A gente vem falando da questão da reforma da Previdência, né? Reforma tributária, e aí principalmente esses índices, como a própria taxa de câmbio, se esperam R$4 até o final do ano, relatório Focus, ele muito depende realmente da reforma da Previdência, né? Também, que a gente viu esse período inicial aí de outubro, uma desaceleração, possível desaceleração americana ocorrendo, que isso aí leva, né, todos os mercados para baixo. Isso é um dos problemas complicados de ser um país emergente, né? Você pode fazer um melhor trabalho de casa, mas se as condições lá fora não estiverem boas, né, a gente vai junto, né, pro ralo, né? Então, como é importante todo um cenário global, claro, a gente fazer a nossa parte, né? Então, ontem a gente teve um mercado, principalmente de queda de 2,9% do índice Bovespa, né? Principalmente desaceleração entre Estados Unidos, possibilidade de não crescimento mais, mercado americano, que a gente vê assim uma desaceleração acontecendo, foi forte crescimento desde os últimos 10 anos, e ao mesmo tempo aí uma desidratação da reforma, né, que a gente teve, desidratação da reforma da Previdência por parte do Senado de madrugada, fazendo aí uns cálculos de 80 bi a menos a economia, né? Então a gente viu aí coisas que ocorreram e que isso aí refletem no mercado financeiro como um todo. Então, como a gente vem repetindo, né, muito desses índices que a gente comenta aqui dependerão, né, acho que da reforma que vem para ocorrer, tanto a Previdência e a tributária, né, que estão para ser votadas. Tomara que seja até o final do ano, né? A expectativa é que isso se conclua até o final do ano. O Felipe falou muito bem sobre as volatilidades do mercado, a volatilidade do mercado externo, nas taxas de juros, nas nossas aprovações. Por isso que a gente sempre vem falando para o investidor, né? Pulverizar a carteira, né? Você tem que ter algum investimento em pós, em pré, principalmente IPCA+, né? Então são CDBs que te protegem no momento da oscilação, né? Tem alguns fundos debênture incentivado, isento de imposto de renda, que também te trazem um benefício, né? Alguma coisa as pessoas que gostam um pouquinho de risco, onde cuidam, tem um pouquinho da sua carteira em ações, mas nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, né, Felipe? A gente sempre fala, né? A gente tem que fazer com que a carteira fique pulverizada para se proteger em qualquer cenário. E o pior cenário, que ele fique estabilizado, né? Que a gente tenha um cuidado, porque o dinheiro a gente sabe que ele vem, a gente tem que respeitar, quando a gente trabalha, a gente ganha, a gente tem que respeitar o dinheiro, né? Então, por isso mesmo, cuidar e encontrar bons investimentos a longo prazo. E é tão suado, né? O ouvinte com certeza deve estar agora pegando, a grande parte do ouvinte pegando o carro, indo para o trabalho, né? E é tão suado essa rotina de segunda a sexta, né? A gente tem que ter o respeito também ao nosso dinheiro, né? Fazer, né, as nossas reservas, principalmente, e fazer render de uma forma organizada, uma maneira aí que sempre respeite o perfil do investidor, né? Então, e é aquela coisa que a gente fala, né? Tendo uma rentabilidade um pouco melhor, né? O tempo e os juros compostos é o melhor amigo do investidor, né? Então, o tempo e os juros compostos é o melhor amigo da quem poupa, né? E o tempo e os juros compostos, ao contrário, a passivos, ele é aquele destruidor, a bola de neve. Então, seja
sempre utilizando aí de uma maneira correta, né? Buscar sempre investimento, sempre respeitando o perfil do investidor, né? Um ganho acima da inflação. Acho que esse é o segredo, não tem muito o que fazer. E aí sempre buscar uma assessoria como a Esperato, a gente Autônomo Investimentos, como a XP Investimentos, que agora cada vez mais entrando, agora é XP Inc., né? A nova marca da XP que vem a buscar o mundo inteiro agora, né? Então a gente vê principalmente esse movimento crescendo aí, né? Como a gente sempre fala, a gente conseguir 0,2, 0,3 a mais com a mesma segurança, pessoal, se a gente trabalha aí, isso aí praticamente 2,5%, 3% a mais no ano, né? Numa aplicação praticamente R$100 mil, isso é R$3 mil, né? Só com a mesma segurança, dinheiro que não fica na mão dos bancos, né? Então dinheiro realmente que fica no bolso do investidor. Então transforma esses R$3 mil em juro composto, né? E quanto de fortuna que a gente não faz, né, ao longo do tempo. Então só isso compensa, né? Buscar realmente um assessor de investimentos, só isso mostra a viabilidade de buscar um assessor de investimentos. Tá ok, pessoal? Segundo bloco agora, tem aí uma apresentação do Alisson, novo assessor de investimentos. Estava aqui no último programa, vai estar daqui a pouco aqui, vai chegar aqui no terceiro bloco com a gente, o Alisson, novo assessor de investimentos da Esperato. O Alisson tem uma experiência vasta aí no sistema financeiro, de gestão financeira, durante um bom tempo trabalhou aí, e agora vem enriquecer a equipe Esperato Investimentos. E aí no terceiro bloco, depois tem Marcelo Maia, que sempre aparece, gosta do programa Conexão Esperato, até ele vai nos visitar aqui, diz que quer nos visitar até final do ano, e com certeza ele virá aqui no programa ao vivo para fazer um bate-papo com a gente, falando um pouco sobre o mercado financeiro, expectativas entre Estados Unidos, China, e a gente volta depois com algumas perguntas e respostas, né, Tarcísio? Aqui o pessoal nos mandou umas perguntas e respostas sobre investimentos, né? Isso mesmo, tem algumas perguntas que é a dúvida comum entre muitos, a gente vai estar tentando responder aí no último bloco. Perfeito, daqui a pouco a gente volta. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde aos ouvintes do Conexão Esperato. Meu nome é Alisson Braga Staubon. Minha enorme satisfação poder estar falando com vocês hoje. Bom, nesse primeiro momento, eu gostaria de falar um pouquinho mais da minha trajetória aos ouvintes. Bom, sou natural de 16 de novembro, a cidade é localizada a 30 quilômetros de São Luís Gonzaga, mas já resido em Santo Ângelo há 11 anos. Realizei minha graduação aqui em administração na URI, atuei durante 4 anos no setor administrativo do nosso Hospital de Caridade, fiz parte de um período de reestruturação da instituição, pela gestão da época do provedor, o senhor Ataídes Reis Brum. Até que em 2013 fui convidado pelo então gerente-geral da época, o senhor Antônio Sérgio Kopak, para participar de um processo seletivo no Banco Bradesco. Então, participando desse processo seletivo, fui contratado, trabalhei na instituição durante quase 6 anos, foi um período de muito amadurecimento, foi um período de muito conhecimento também. Iniciei trajetória ali no autoatendimento, passei por setor administrativo e trabalhei durante 3 anos no segmento de alta renda. Então trabalhava muito com crédito rural. A nossa região, a economia é predominante agrícola, né? Mas também trabalhava juntamente com os investidores. E nesse período foi muito aprendizado, muito estudo, certificações também. Nesse período eu obtive certificação CPA 10 e CPA 20 da Ambima, né? Então isso nada mais é do que uma exigência para trabalhar com produtos de investimento. Então foi um período muito válido, foi um período de muito conhecimento, foi um período de muito crescimento, né? Mas no final do ano, agora de 2018, decidi por antecipar uma decisão que eu já vinha amadurecendo, já vinha pensando durante 2018
eu vinha pensando em futuramente trabalhar de uma forma diferente, pois tinha duas frentes, né? Uma a alegria, a vontade, a satisfação de trabalhar em algo que eu gosto, né? Que eu gostava, que eu tinha conhecimento, mas no outro lado um pouco de limitação, um pouco de frustração de repente por não poder fazer o melhor trabalho, né? Por não ter as melhores condições para entregar o que os meus clientes necessitavam, né? Tentando muito conciliar interesse por parte do banco quanto ao cliente, né? Então, 2018, final de 2018, tomo essa decisão, antecipo, né? Uma vontade que eu já vinha amadurecendo, e inicio um 2019 de muita reflexão, no qual eu me propus a descansar um período para só após tomar alguma decisão, né? Um norte, né? Aproveitei para viajar, que é algo que eu gosto muito, né? Mas havia decidido que eu só entraria em algum projeto que realmente me fizesse sentido. Como alguns amigos e clientes sabem, eu comentei com alguns, né? Surgiu algumas oportunidades, surgiu algumas possibilidades, né? Mas nada que me motivasse a ponto de acreditar que era o melhor para mim, que era algo que eu conseguiria fazer um projeto de médio e longo prazo, que era algo que eu estaria totalmente satisfeito. Então, nesse sentido, gostaria de falar um pouquinho no que eu acredito, né? Então, acredito que no decorrer da nossa vida, nós precisamos buscar o nosso lugar no mundo, né? Na sociedade, na nossa comunidade na qual nós estamos inseridos, para nos dedicar o nosso tempo a algo que realmente faz sentido para nós, algo que realmente nos traga a alegria de viver, pois é uma passagem, né? Somos passageiros, então nada melhor do que no final da nossa viagem a gente fazer uma reflexão, olhar para trás e ver que foi válido, que tudo serviu de aprendizado, que tudo agregou na nossa vida, né? Mas são ciclos. Acho que todo ciclo é importante, mas os ciclos eles têm um tempo, né? Tem um período, e a gente precisa seguir nossa caminhada em busca de evolução, em busca de realizar os nossos sonhos, né? Então essa motivação de fazer algo diferente, de fazer algo a mais, de utilizar o meu tempo para um objetivo maior, foi o que me motivou a estar aqui hoje. Foi a oportunidade de trabalhar com mais liberdade, fazer algo a mais pelos meus amigos, pelos familiares, pelos clientes, de saber que realmente eu posso fazer a diferença para pessoas queridas, para pessoas que eu gosto, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, né? Aproveitar todo o conhecimento que eu tenho, todo o potencial, toda a vontade de crescer e somar a mais pessoas, e auxiliar, ajudar, me colocar realmente à disposição. Então, após uma conversa que eu tive com o Felipe aí, no final de abril, onde eu comentei com ele que eu estava avaliando algumas propostas de trabalho, né? Eu tive nessa conversa um pouco mais de informação quanto a Esperato, quanto aos objetivos da Esperato, quanto à atuação já dentro da praça, né? Um pouco mais sobre o modelo XP de trabalhar, os benefícios, né, que a XP já vem disponibilizando a seus investidores numa plataforma aberta, uma plataforma democrática, dando acesso aos melhores investimentos. Então, eu senti naquele momento que realmente a Esperato era um ótimo caminho a seguir, que ia atender todas as minhas expectativas, todos os meus objetivos de trabalho, de projeto de vida. E então, a partir daí eu fui me preparando, passei a estudar um pouco mais ainda sobre os produtos de investimento, né?
até pela necessidade de obter a certificação Ancord, que é o que nos permite atuar no mercado financeiro, né, como agente autônomo, né. Então, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou sócio da Esperato Investimentos, que é uma instituição de muita credibilidade. Acompanho o trabalho dos meninos aí, eles já estão aí há mais de 10 anos, que a instituição ela foi criada já, né? Então, mais de 10 anos que ela está presente aí em Santo Ângelo. É um trabalho que já vinha sendo realizado com muita identidade, com muito compromisso, com total honestidade, extremamente profissional. Então, a Esperato, ela tem uma estrutura muito bacana. A Esperato ela tem condições de atender bem os investidores de Santo Ângelo, da região. Então, a gente tem um trabalho muito bacana para desenvolver juntos. Satisfação total estar fazendo parte desse time. Gostaria de deixar uma mensagem final, então, para os nossos ouvintes, que é de que nós, Esperato Investimentos, acreditamos muito em Santo Ângelo, acreditamos muito no nosso Rio Grande, acreditamos muito no nosso país, e que nada se constrói do dia para a noite. Por trás de todo sucesso existe uma história, principalmente existe um início. Então, nós queremos muito ter sucesso junto com vocês. Então, não deixe para amanhã. A hora de valorizar seus investimentos, a hora de ver como eles estão, a hora de buscar informação é agora. Pois lá na frente, o quanto antes você antecipar essa decisão, vai ser o quanto antes você vai poder colher os frutos dela. Então estamos muito felizes por cada vez mais as pessoas estarem se dando em conta de que é possível sim, que é possível valorizar seu dinheiro, é possível valorizar seus investimentos, é possível ter um resultado muito melhor do que de repente os bancos estão oferecendo para você. Então não precisa fazer nada muito diferente do que você está acostumado. O importante é otimizar os seus recursos, otimizar as taxas da renda fixa, otimizar o fundo de investimento que você está. Então, para isso nós estamos sempre à disposição de vocês. Como já falei anteriormente, a Esperato não surgiu ontem, o Alisson não começou a trabalhar hoje, tá? Somos profissionais, nos dedicamos muito para prestar um trabalho de qualidade, sempre com muita transparência, respeito e honestidade. Um forte abraço a todos os ouvintes, aos amigos, familiares, aos clientes. Um forte abraço a todo o pessoal da Esperato Investimentos. E vamos juntos construir sonhos, sempre com muita positividade, sempre com muita fé e sempre com muita dedicação. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde, pessoal. Marcelo Maia falando aqui, diretamente de Porto Alegre. Bom, nas últimas semanas aqui, a gente teve até um certo período de calmaria nos mercados, né, sem grandes novidades, depois da queda aí da taxa de juros, que atingiu o menor patamar histórico, queda de taxa de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Vem se falando bastante sobre isso, né? Acredito que os colegas aí vão falar também e posteriormente eu vou falar um pouco a respeito. A gente teve o discurso do nosso querido presidente Bolsonaro e do nosso querido presidente americano Trump também na ONU. Né? Saliento o querido aqui com uma certa ironia, porque ambos tiveram um tom bastante impositivo nesses discursos, mostrando claramente as suas intenções. E o Bolsonaro foi bastante incisivo falando para as lideranças globais sobre a Amazônia. No entanto,
apesar do tom impositivo, não se criaram polêmicas, né, como anteriormente se criou entre o Bolsonaro e o Macron, que é o presidente da França, né. Eles discutiram em relação à Amazônia, entraram até em algumas discussões inúteis pessoais aí sobre a questão estética das suas esposas, o que não leva a lugar algum, sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil, a gente teve a declaração surreal do Rodrigo Janot, na qual ele afirmou ter tido uma intenção clara de matar o Gilmar Mendes, né? Tem inclusive entrado armado no STF. Essa realmente seria uma cena, seria um fato histórico para nossa República, né? Um magistrado ser morto no STF por divergências, né? E isso realmente seria o carimbo final para mostrar que o Brasil não é para amadores. Continuando em relação ao Brasil, a gente tem alguns indicadores interessantes e até certo ponto positivos. O número de ocupados em relação ao número de desocupados vem aumentando. Isso não quer necessariamente dizer que o desemprego caiu, tá? Mas sim quer dizer que mais pessoas estão procurando recolocação. Isso é um bom sinal, é um bom início, né? Porque as pessoas começam a ter esperança de ter trabalho. O Brasil chegou já a entrar no momento que as pessoas simplesmente não procuravam mais trabalho porque não tinham esperança de que houvessem vagas, né, para se trabalhar. Então, hoje as pessoas já têm uma confiança maior nesse sentido. Então, o número de ocupados, que são considerados as pessoas que buscam emprego também, ou algumas que atuam de maneira autônoma, mesmo que na informalidade. Em relação à inflação, tivemos um IGPM que mostrou uma queda, mostrou uma deflação, né? Lembrando que o IGPM é um dos índices utilizados para inflação, para alguns contratos de aluguéis e tal, e o IGPM tem uma influência considerável do dólar. O dólar faz parte da composição da cesta, que é o IGPM. Logo, se o dólar vem andando de lado, ali, sem grandes elevações, o IGPM acaba andando de lado também. Sempre se lembrando que a correlação não é de 100%, né? Não significa que se o dólar subir 10%, o IGPM vai subir 10%, não é isso. Mas sim, se o dólar tiver uma alta expressiva, o IGPM tende a subir, mas não na mesma proporção. Já o IPCA, a gente teve a divulgação do IPCA 15, que é um indicador prévio, né, da inflação oficial, e ele novamente veio abaixo do esperado, né, confirmando que a inflação do Brasil aí dos últimos 12 meses, especialmente de 2019, encontra-se bastante controlada e em patamares bastante baixos, abrindo mais espaço ainda para novos cortes na taxa Selic. Saliento aqui algumas expectativas, né, em relação à Selic até o fim do ano ou no início de 2020. Muitas instituições já falando sobre Selic abaixo de 5%, 4,75%, algumas falando até em 4,5%, o que traria o juro real do Brasil, né? Juro real é aquele que se ganha acima da inflação, para um nível muito, muito baixo, próximo aí a 1%, né? Pois vamos imaginar aí uma inflação anualizada de 12 meses em 3, se tu tiver a taxa de juros em 4,5%, tu tem aí 1,5% de ganho real, tu tira o imposto de renda, tu tem 1,2% de ganho real aí, né? Então é um ganho real bem baixo. Lembrando que até 2 anos atrás aí a gente tinha ganhos reais da ordem de 6%, né? E voltando, né, retomando o que eu comentei anteriormente, sublinhei brevemente, essa situação da Selic faz com que, sem dúvida, outros investimentos se tornem atrativos e entrem no radar dos investidores, né? A bolsa é o mais óbvio deles, é o mais clássico, é o mais claro. Muitos gestoras aqui de Porto Alegre, São Paulo, Rio, enfim,
falando sobre uma entrada maciça de dinheiro na bolsa se ele continuar caindo, né? Afinal de contas, as pessoas vão ter que sair da zona de conforto para buscar um retorno maior, e que esse ingresso de dinheiro por si só já elevaria a bolsa para patamares em torno de 115, 120 mil. Pode ser que seja sim uma profecia autorrealizável, pode ser que sim, faça sentido. E claro que se o Brasil fizer o dever de casa dele em relação às reformas, aprovar a previdenciária como um todo e posteriormente focar na tributária, o mercado tende a responder positivamente. O receio segue sendo ainda a guerra comercial, Estados Unidos e China, que nas últimas 2 semanas aí se mantiveram mais calmos, mais tranquilos, né? Mas é sempre um ponto de incerteza, assim como a situação da economia americana. Ela vem aos poucos, através dos seus indicadores antecedentes, mostrando uma desaceleração. E isso de fato nos deixa um pouco de cabelo em pé, se é que dá para se ficar um pouco só de cabelo em pé, né? Mas a gente avalia os dados antecedentes da economia americana e eles realmente vêm numa decrescente. Mas a gente precisa avaliar mais dados, avaliar um período maior para ter conclusões mais assertivas. Tá bom? Fica aqui o meu abraço a todos aí e até a próxima. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no 4º bloco Conexão Esperato. Mandar um abraço aí pro pessoal que participou. O Alisson, que está com a gente, mandar um abraço, mas ele está aqui conosco, né, vai participar do 4º bloco. E seja bem-vindo, Alisson, já participou do último programa e agora vem enriquecer a equipe aqui da Esperato Investimentos. Então, seja muito bem-vindo aí, apresentado a todos os ouvintes Conexão Esperato, que podem nos acompanhar, repito, podem nos acompanhar no www.centraldoinvestidor.com. Escreve-se lá e aí você vai receber no seu e-mail o podcast, todas as análises, acompanha todos os nossos textos aí que a gente vem escrevendo e acompanhando sobre o mercado financeiro. Conexão Esperato desde 2016, um dos primeiros podcasts de investimentos do Brasil foi aqui em Santuário, Rio Grande do Sul, nas Missões. E aqui no 4º bloco de volta, vamos conversar um pouco aí sobre algumas perguntas e respostas que os ouvintes nos mandam, né? Até se vocês tiverem questionamentos, né, sobre até do programa ou dúvidas sobre investimentos, manda lá pro alisson@esperato.com.br, tarciso@esperato.com.br, mandem lá as dúvidas de vocês e a gente com certeza traz no ar, né, que a gente também discute e responde para vocês, porque o objetivo aqui é dar uma melhor assessoria de investimentos. E aí houve algumas perguntas e respostas, né, Tarcísio, que o pessoal tem nos trazido e a gente vai agora debater um pouco, né, ao vivo, né? Isso, algumas dúvidas em comum, né, que aparece muito no dia a dia para aquele investidor conservador, né, aquele investidor de poupança, né? Algumas perguntas que surgem para nós lá. Tarcísio, tem a poupança antiga, né? Aquela que o pessoal fez aportes antes de 2012, né? Hoje essa poupança antiga ela está remunerando a 0,5 ao mês, tá? O governo fixou, né? Devido à queda de taxa de juros, né? Fixou até 8,5. Quando a taxa de juros da Selic é até 8,5, quem estava desde antes de 2012 está sendo remunerada a 6% ao ano. Então a gente se pergunta, Tarcísio, eu estou querendo sair da poupança e quero algum investimento na mesma segurança, eu quero sair. Daí a gente responde, né, que nessa poupança antiga, até como consultor financeiro do cliente, a gente sugere ficar nesse tipo de investimento se ele é conservador, né? Pela remuneração de 0,5 ao mês, isento de imposto de renda, uma liquidez imediata a hora que vai precisar. Então, assim, a gente sempre, se não for para nós conseguir aí 120%, 130% do CDI, né, a gente orienta o cliente a ficar, né? Outra questão é, eu tenho a poupança
poupança, né, a poupança normal, aquela atrelada à Selic, né, que agora com a queda da taxa de juros ela vai estar também caindo, ela é atrelada a 70% da Selic. Quando que eu posso sair da poupança e tentar algum outro investimento, né? Então a gente sempre fala, se você quer a mesma segurança e se está no seu banco, o seu banco oferece um CDB, né? Não aceite um CDB menos de 100% do CDI. Pois se você aceitar esse tipo de CDB, você vai estar perdendo para a poupança descontando o imposto de renda. Então você quer tentar um CDB, né? Então assim, vamos procurar algo acima de 120%, 115% do CDI. Coisa que a gente tem na nossa plataforma hoje, na Esperato, CDB facilmente aí de 115% do CDI. Então se o seu banco lhe oferecer, né, alguma coisa abaixo de 100% do CDI, fique na poupança, pois vai ser mais vantajoso. A gente tem que ser sincero e claro para o cliente, né? Mas sempre convidando a conhecer nossos produtos, porque a gente tem coisa muito boa lá na Esperato. E é uma particularidade essa regra antiga da poupança, né? O antes de 2012, para quem tinha dinheiro, ele recebia, né, esse 0,5, hoje é o 70% da Selic, né? Porém, o pessoal analisa, foi um bom investimento ficar esse tempão, vamos dizer assim, na poupança. Até não, né? Porque a gente teve alguns períodos de inflação, né, de 10,8%, lembra até hoje, a gente falou aqui ao vivo até no programa, em 2016, né, a inflação chegou aí a 10,8% no ano, para ter uma ideia, algo assim muito grande, e a poupança pagando 6%. E aí existia LCIs na época, e o CDB 100% CDI que rendia 14,15% ao ano, né? Então a gente tem que cuidar essa questão. Hoje, com certeza, o investimento para quem é muito bom, né? Mas sempre cuidar, se o juro voltar a subir, né? A gente tem que, vou ter que buscar alguma coisa ligada a CDI, né? Ligada a um LFT do Tesouro, alguma coisa, né? Então, nesse sentido, né? Então, o cenário agora seja bom, né? Mas se, para quem realmente está na poupança antiga, se a gente tem uma alta de juros, contata a gente lá para a gente lhe ajuda, talvez no melhor momento para sair, né? Isso é verdade. Nós sempre fazendo aquela antecipação de movimento, né? Queda de juro, né? Então a poupança antiga ainda é mais rentável, né? Muito bem colocado por vocês, Tarcísio e Felipe. E o investidor ele sempre tem que atentar, né, a algumas regras do mercado financeiro. Então, às vezes muitos não sabem esse diferencial da poupança, né? Então, a poupança antiga hoje é um investimento muito bom, né? Então você vê hoje o investidor ganhando aí mais de 100% da Selic no ano, com uma aplicação que ela não tem imposto de renda, né? Então, mas muito importante pensar que às vezes o investidor ele acredita que ele, para ser conservador, ele precisa manter seus recursos investidos na poupança. Mas se nós formos fazer um comparativo com o CDB, né, com uma aplicação muito tradicional também, a poupança nova hoje ela rentabiliza aí 70% da Selic, né? Enquanto a gente pode trabalhar às vezes alguns CDBs otimizados aí, pós-fixados, atrelados aí a 120%, 125%, né, Tarcísio, do CDI. Até tinha alguma coisa de 130%, essa semana a gente estava acompanhando na plataforma, né? Então, aí ganhando 50% a mais que a poupança. Então tem alternativas bacanas, mas o investidor precisa buscar esse conhecimento, buscar essa assessoria, né? E é interessante, a gente sempre bato muito, responde batendo no primeiro bloco do 0,2 a 0,3 a mais que a gente conseguir por cliente ao ano, né? Isso aí você trabalha com algo de 3% ao ano. E uma aplicação, vamos dizer, de 100 mil reais 3 mil, 1 milhão, 30 mil, né? Então isso aí em juros compostos, né? Isso aí compensa totalmente o nosso trabalho, a lógica, né? E você conseguir 0,2, 0,3 a mais por mês numa aplicação da mesma segurança, pessoal, assim, 100 mil reais 3 mil reais, às vezes isso aí transforma em juro composto 3 mil reais por mês, 3 mil reais por ano, né? Isso aí é uma fortuna, né? Em juros compostos ao longo do tempo. Então só isso aí compensa você buscar uma assessoria de investimentos, né? E a gente está falando aqui de um mesmo produto, né, Felipe? A gente está falando de um produto que é garantido pelo fundo garantidor, é um produto com as mesmas características daquele que você encontra no banco, só que a gente está tentando performar e encontrar aquele CDB de 120% do CDI, aquele IPCA mais 4,5%, né, que vai te pagar em torno de 8 e pouco, conforme a inflação, ao ano. Então a gente tenta
tenta entregar rentabilidade com a mesma segurança que tem lá no banco, né? E ainda uma rentabilidade bem maior, né? Como você bem colocou no primeiro bloco, Felipe, a questão da inflação, né? Então, hoje o investidor que ele está na poupança nova, com 70% da Selic, né? Então ele está com um número muito próximo da inflação e com esse viés de baixa aí se aproximando, com a tendência, conforme você comentou do relatório Focus, conforme as análises dos principais economistas, né, de nós fecharmos aí 2019 com uma Selic abaixo de 5%, então o investidor que estiver na poupança ele vai estar rentabilizando aí abaixo da inflação. E a gente sempre convida a todos, né? Acho que o Alisson e o Tarcísio botaram muito bem. Sempre que tiver dúvida, coisas sobre investimentos, quer saber um pouco mais sobre produtos, quer saber um pouco mais sobre aplicações na mesma segurança e com rentabilidade maior, tem um e-book lá, né? No centraldoinvestidor.com, né? Ganhe 70% a mais do que a poupança com a mesma segurança. Tem um e-bookzinho lá que fala sobre essas questões que a gente pode trazer no próximo programa, né? Vamos falar um pouco sobre o CDB, LCI, LCA, fundo de renda fixa e fundo DI, né? São aplicações altamente conservadoras e que rendem melhor que a poupança e faz com que o seu recurso ali tenha um ganho, né, muito maior do que uma aplicação normal de banco. E o Felipe até falou sobre fundos de renda fixa, né? Fundo DI, tu poder estar rentabilizando teu dinheiro e poder estar líquido, né? Você poder... Liquidez, né? A hora que aparecer uma oportunidade, você está líquido, não está preso de repente em algum CDB de 1 ano, 2 anos, né? Você tem a liquidez de poder fazer alternativas dentro do mercado nessa mudança constante da economia, né? Por isso a necessidade de fazer um estudo de investimento, né, investidor? Para cada investidor tem um melhor investimento. Então você não pode chegar hoje e perguntar qual é o melhor investimento que você tem. Exato. Tem que ver o teu horizonte, o teu objetivo. E sempre o importante é a diversificação, né? Criar essa ideia aí do 8 ou 80, né? Vou botar tudo naquilo, tudo nisso. Então, uma diversificação sempre respeitando o perfil do investidor é o segredo. Como eu falei aos senhores, 0,2, 0,3 a mais se a gente conseguir com a mesma segurança. Colocamos isso na planilha de juros compostos, que você pode baixar também no Google, juros compostos, Sperato, você vê lá quanto que é R$300 mensais em 30 anos, quanto que é R$500 mensais em 30 anos, e a gente pode ver o que é, ou onde a gente deixa esse dinheiro hoje, que muitas vezes fica na mão aí dos bancos, e o objetivo é que fique no seu bolso. Tá ok, pessoal? Mais uma vez um programa de alto nível, Conexão Esperato. Agradecer o Alisson, agradecer o Tarcísio. Qualquer dúvida que tenham, mandem lá, tarciso@esperato.com.br, alisson@esperato.com.br. Vem tomar um café com a gente lá, conversar sobre investimentos. Daqui 2 semanas estamos de volta. Conexão Esperato hoje 85, próximo 86, e sempre tentando antecipar, estudar investimentos para todos os perfis de investidores. Grande abraço, até daqui 2 semanas.